2h12 em São Paulo, tarde de quinta-feira, 25 graus. E nós estamos começando mais uma edição do Clipping Eletrônico. Você pode participar com temas relacionados à cidade, ao legislativo, conversar com os vereadores, fazer perguntas a eles. Enfim, o telefone para você se manifestar é o 3396-4368. 3396-4368. À minha esquerda, o vereador Mário Covas Neto, o vereador do PSDB de São Paulo. Boa tarde, vereador. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E à direita, o vereador Nabil Bonduki, do PT. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, é um prazer estar aqui debatendo com o Mário Covas e contigo. Sim. Vereador, vamos começar por um diagnóstico que foi feito pelo Instituto Datafolha ontem. Um termômetro dos 100 primeiros dias do governo de Fernando Haddad. Segundo o Instituto Datafolha, 31% dos paulistanos aprovam a gestão de Fernando Haddad. Esse número é maior do que os 20% que aprovavam nos mesmos 100 dias o prefeito José Serra e maior do que o número de aprovação do então prefeito Gilberto Kassab, que tinha 16% à época. Vereador Mário Covas Neto, qual é a avaliação que o senhor faz desses dados do Datafolha? Eu acho que, para mim, isso ainda é reflexo da campanha eleitoral. Eu, ao contrário de muitos, eu acho que um tempo é demasiadamente curto para você fazer uma avaliação de um governo. 100 dias apenas é muito pouco tempo. Aquele que chegou ainda não conseguiu ver implantado o seu estilo de governo, por mais que ele tenha promovido mudanças, mas às vezes mudanças ainda não são sentidas pela população. Então, e de outro lado, para bem ou para mal, isso é indiferente. Eu acho que então é um pouco cedo para fazer essa avaliação e acho que esse resultado ele reflete muito mais ainda uma expectativa do governo do que propriamente uma avaliação do desempenho do próprio governo. Eu encaro dessa forma. Pode ser que adiante esses números até possam melhorar ou piorar, enfim. Mas eu acho que é um pouco cedo ainda como uma avaliação de desempenho de governo. Tá. Vereador Nabil Bonduki, qual é a impressão do senhor sobre esses dados? 31% de aprovação, o número é maior do que o número que teve o ex-prefeito José Serra e também é maior do que o número que teve o ex-prefeito Gilberto Kassab. Olha, eu concordo que realmente 100 dias é pouco para uma avaliação do governo como um todo. Realmente a população ainda não sentiu os efeitos do novo governo, mas eu acredito que isso expressa uma confiança grande que a população tem no prefeito Haddad. Inclusive, quando a gente vai olhar os outros dados da pesquisa, características, né, se é inteligente, se é sério, várias características que a pesquisa também mostra, são índices muito altos. Então, acho que durante esses 100 dias, eu acho que o prefeito se consolidou. Ela era uma pessoa pouco conhecida há um ano atrás, no começo da campanha eleitoral, né? E acho que hoje a população já conhece e acho que gosta do estilo franco, né? O estilo simpático, o estilo aberto, que são características muito positivas, né, do prefeito. Eu quero destacar também, nem tanto os 31 de bom e ótimo, mas o baixo índice do péssimo e do ruim, que são apenas 14%. Né? Quer dizer, isso mostra também que, né, ele continua, para quem teve 56% dos votos, né? Quer dizer, portanto, 45, quase 45% dos eleitores não votaram nele, né? Poucos desses eleitores, só um terço desses eleitores acham o governo dele ruim e péssimo. Então, eu percebo que ele tem uma característica que eu acho que é importante para um prefeito de São Paulo, que enfrenta problemas muito difíceis, que é conseguir congregar um apoio grande, né, para enfrentar esse desafio que é administrar a cidade. Exatamente por isso, me permita. Vamos lá. Eu acho que é o grande momento esse momento politicamente é o momento apropriado para ele promover as mudanças. Hoje, claramente, pelo resultado, e acho que pesquisa você não contesta, ela é um retrato do momento e tal. Você pode entender que o significado dela é motivado por uma coisa ou por outra, e aí a gente diverge um pouquinho no sentido de que, para mim, ainda é um reflexo da expectativa. Talvez o vereador Nabil veja isso já como um reflexo de reconhecimento do trabalho feito.
De um jeito ou de outro, não importa. O que interessa é que, daqui por diante, tendo esta base de apoio, é o momento apropriado para ele fazer as mudanças necessárias. Depois, com o tempo, há um desgaste natural da atuação do governo, o dia a dia do executivo é um dia a dia desgastante e, portanto, depois vai se tornando cada vez mais difíceis as mudanças. Então, este é o grande momento e eu acho que o governo deveria aproveitar para promover mais rapidamente todas as mudanças propugnadas. Eu concordo com essa avaliação. Acho importante aproveitar esse momento para fazer mudanças. E não é só por isso. É porque também, fazendo as mudanças agora, o governo não tem condição de, vamos assim, de exercer o seu mandato com as mudanças realizadas. Né? E quanto mais demora, mais, vamos dizer assim, a própria população usufrui. E tem algumas mudanças que só se sente a médio prazo. Sim, e às vezes elas são até desgastantes para serem aprovadas, né? E levam um certo tempo. Então, muitos prefeitos, a partir de um certo momento do mandato, já não querem ter certos desgastes, né? Aprovando certas leis ou certas medidas que são impopulares. E com isso a cidade perde. Então, eu acho que realmente é um momento apropriado. Agora, eu quero só destacar um ponto, que eu acho que esse é um ponto, talvez, que já dá para a população sentir, que é uma maior abertura para o diálogo com a cidade, né? Que é uma característica que a gente sente que há uma grande expectativa da população em dialogar e o prefeito tem tido essa postura. Já esteve aqui, acho que umas 4 vezes aqui na Câmara, 3 ou 4 vezes aqui na Câmara, veio trazer o plano de metas, veio discutir o plano diretor num fórum, né? Veio aqui no início do vereador. Então, eu acho que isso mostra uma disposição que eu acho que para a população de São Paulo, a população quer dialogar. Então, eu acho que isso é importante. A bancada do PSDB, ao que tudo indica, vereador Covas, não pensa dessa forma, no sentido de que houve ontem no plenário vereadores tucanos dizendo que as audiências públicas que devem nortear a revisão do plano diretor são audiências públicas que não estão ouvindo os setores da sociedade. O senhor vai na linha do que seus colegas de partido têm dito? Não se trata bem disso. Não é que algumas ações que chegaram a conhecimento de um companheiro de bancada, de um informe de uma subprefeitura, conclamando ou convidando a população para participar de um debate, que era um debate com a participação do vereador Nabil e com a participação do presidente José Américo. Isso. Junto com o subprefeito, para discutir alguma coisa relacionada ao plano diretor. Que era uma reunião, na verdade, extraoficial, não está no plano de audiências públicas. E nada contra a discussão, acho que a discussão ela pode ser feita a qualquer momento por quem quer que seja, você não precisa necessariamente ter uma amplitude de participação, participa quem quer. O que ele questionou é o fato de que os vereadores de oposição não tiveram acesso a essa informação e chegaram ao conhecimento através de um manifesto. E ele questionava o seguinte: olha, na medida em que você tem uma série de reuniões preparatórias, e aparentemente essa era uma reunião preparatória, você pode eventualmente cansar a população da discussão ou ela achar que o fato de ter participado dessa reunião, ela já estava contribuindo, como na verdade era uma reunião não oficial. Agora, o plano diretor, ele terá uma série de audiências públicas, eu acho que ela não reflete o que será. Terá uma série de audiências públicas, seja patrocinados pela prefeitura, como está acontecendo agora, como terá quando chegar esse processo aqui na Câmara, esse projeto aqui na Câmara Municipal, também a Câmara Municipal terá a oportunidade de promover essas audiências. E aí as pessoas vão poder participar. Eu acho que vale o alerta de que quanto mais amplo for a discussão, melhor para todos nós. Sim. E eu acho que foi esse o objetivo ontem do questionamento feito. Eu queria trazer um outro assunto aqui para a nossa pauta. Vamos lá. Que eu acho que às vezes a coisa acaba ganhando uma dimensão projeção que realmente não tinha. Na verdade, eu tenho sido convidado para participar de uma quantidade grande de debates sobre esse tema de plano diretor. E, inclusive, eu nem tinha visto aquele panfletinho, né? Quer dizer, sabia que
tinha um convite, estava na minha agenda, como tive segunda-feira num evento do vereador Ricardo Yang aqui na Câmara, como tive semana passada na FEComércio, como são várias iniciativas que tem para discutir, não só o plano diretor, outros assuntos, mas o plano diretor tem uma... E aí, então, agora o subprefeito realmente errou, eu já, inclusive, mandei aquele panfletinho para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, dizer que aquilo lá que está totalmente fora do calendário, inclusive tem um logo, não sei se você vê a gravidade do assunto, tem um logo naquele panfleto, que é um logo que fala lá, plano diretor participativo, que nem é o logo... Oficial. Nem existe um logo oficial. Então, sabe, realmente é uma coisa que o subprefeito inventou. Agora, numa administração como São Paulo, que é uma administração muito grande, muito centralizada, com muitas ações, as pessoas tomam, às vezes, iniciativas na maior das boas intenções. Na verdade, o subprefeito está interessado em discutir o Rodoanel Norte, né, que impacta fortemente ali a região de Tremembé, né, e aí, então, né, fez a coisa com uma boa intenção, de repente gera um problema desse tipo. É importante destacar que hoje mesmo está ocorrendo uma audiência pública sobre o plano diretor, sobre a revisão do plano diretor na subprefeitura da Penha. Ah, é? Isso eu não estou sabendo. Nem eu. Está ocorrendo, 18 horas, na verdade, começa daqui a pouco, no anfiteatro da subprefeitura. Mas eu acho que esse processo de discussão é sempre muito positivo. Quanto mais pessoas participarem dessa discussão, a nossa tarefa vai ficar mais fácil. Mais fácil. Lógico. Agora, há um assunto, que é o principal assunto da cobertura de cidades nos grandes jornais hoje, Diego Zanqueta no Estadão, o Giba Bergamini na Folha e por aí vai, que é esse projeto que anistia a multa de calçadas, na verdade não anistia, ele estende o prazo para 60 dias da multa de calçadas. O vereador Nabil Bonduque deu uma entrevista ao Diego Zanqueta do Estadão, na qual ele diz: o vereador Nabil Bonduque não conseguiu incluir uma emenda que previa prazo de 90 dias para o proprietário fazer o conserto, mas declarou não ter ficado frustrado. É uma nova lei que não resolve o problema das calçadas, mas é um avanço. É isso, vereador? É isso. Inclusive, não é por causa dos 90 dias que não resolve, os 90 dias também não resolveria. Né? Na verdade, quando a lei chegou a cabo, a lei atual, né, a lei que está sendo alterada, ela não dá prazo nenhum. Sim. Né? O Executivo mandou um prazo de 30 dias. Eu propus que fosse para 90. Né? Por quê? Porque eu acho que 30 dias é muito pouco. Quer dizer, se alguém vai lá me intima hoje para a prefeitura porque eu tenho um problema na minha calçada, eu vou ter que mobilizar recursos, vou ter que mobilizar mão de obra, vou ter que eventualmente fazer um pequeno projeto, dependendo, ou um grande projeto, porque a gente sabe que todas as calçadas da cidade são muito grandes. Então, eu acho que o prazo de 30 dias era pouco. Né? E aí eu propus 90, me parecia um prazo mais adequado para poder haver. No final, com o entendimento, se chegou a 60. Mas quando eu digo que não resolve o problema das calçadas, porque o problema das calçadas é um problema muito sério em São Paulo, é um problema estrutural, que vem primeiro, do próprio processo de urbanização da cidade. É uma cidade que tem regiões com aclives muito elevados, tá certo? Não adianta a gente falar, e o pessoal, inclusive, da acessibilidade, né, temos certas regras, mas aquelas regras, né, que a própria Comissão de Acessibilidade né, defende, elas são compatíveis com ruas que têm uma certa inclinação, até 12%, né? A legislação, inclusive, diz que para a cadeira, no máximo 12%, o ideal seria 8%. Nós temos ruas em São Paulo com quase 30% de inclinação. Então, é um problema sério fazer a compatibilidade entre um lote e o outro, porque os lotes, eles são planos. E aí as garagens estão dentro dos lotes, num certo nível, né, que muitas vezes está em desacordo com o nível do meio-fio. Então, fazer o equilíbrio, né, a transição do meio-fio, que é o interior da calçada, é uma coisa complicada. E imediatamente em seguida tem outro, né, lote que está num degrau mais alto. Então, não é uma coisa simples de ser resolvida. Né? Há um certo consenso de que o poder público deve assumir a calçada, porque ela é um espaço público. Né? Mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente querer transferir, né, do morador, que é a lei atual, que diz que o morador é responsável, para o poder público de uma hora para outra. Então, eu acho que nós temos que fazer um novo projeto de lei. O vereador Natalini tem um projeto de lei, junto com vários vereadores aqui na casa. O vereador André Matarazzo também apresentou um projeto de lei. E acho que nós temos que juntar todos os vereadores aí, fazer um grupo de trabalho, né, e ter um projeto mais definitivo, que vá gradativamente passando para o poder público e gradativamente também garantindo para o morador um apoio para que ele possa fazer. E foi nesse sentido que eu apresentei também uma emenda junto com 2 outros vereadores da bancada do PPS, que foi de poder ter uma orientação.
pública. Então, a prefeitura faz uma parte, aquelas calçadas da rota, né, que já estão definidas, rotas estratégicas, que foi definida numa lei da vereadora Mara Cabrilli, e as que não poderão ser feitas no primeiro momento pelo poder público, o poder público se assume como orientador, um pouco na linha da parceria. Acho que a calçada, para hoje e depois, sempre nós vamos ter que entender que tem que ter uma parceria entre o morador e o poder público. Não dá para dizer que é tudo poder público. Vereador, a bancada da oposição não pensa assim. O principal embate, a gente teve o vereador André Matarazzo conosco aqui, o vereador André Gonduque também, o senhor também no Jornal da Câmara. E o principal embate que envolve esse projeto dizia respeito justamente sobre essa transferência de responsabilidade. Os governistas entendem que a responsabilidade sobre as calçadas é algo que é do proprietário do imóvel. A bancada de oposição entende que... Não é bem assim. Exatamente. Eu estava esperando você assim concluir para... A coisa não se dá assim. Eu acho que essa discussão, a oportunidade da discussão da multa... Sim. Nos permitiu avançar num outro tipo de discussão que ela não é propriamente deste projeto, mas é algo que a gente tem que se debruçar e trabalhar nesse sentido. A gente fez, no início do mandato, por conta da campanha eleitoral, onde eu por várias vezes falei isso, de calçadas, muitas vezes o morador usa a calçada como uma extensão da arquitetura da sua própria casa, não pensando muitas vezes que quem transita pela calçada não é ele próprio, é sim pessoas que podem ter algum tipo de dificuldade de mobilidade. O fato da calçada ter uma série de intervenções públicas, seja de água, de esgoto, iluminação pública, árvores, TV a cabo, sinalização, em que o morador não pode interferir, isso é o poder público que interfere. Sim. Ora, bola, se você tem uma... E se o passeio é público, não faz sentido, sendo a rua de responsabilidade do poder público, que a calçada não faça também. Essa discussão, quando eu cheguei aqui no início do mandato, o meu gabinete acabou fazendo, minha assessoria acabou fazendo um grande estudo e a gente chegou à conclusão de que, constitucionalmente, e por uma série de legislações federais, inclusive municipais, constitucionalmente o passeio é de responsabilidade do poder público. Por um entendimento que remonta a mais de 50 anos atrás, em algum momento, houve uma transferência do poder público para o particular da responsabilidade. E isso perdurou até hoje. Bom, isso, se de um lado desonerou o poder público da responsabilidade de fazer e do investimento nas calçadas, por outro lado, acabou implicando nesses desconfortos, eventualmente, das pessoas que têm problema de mobilidade, de encontrar passeios que não estão bem, como é que chama, com a manutenção em dia ou que estejam feitos, não é? Regularizados. Assim. Então, essa é uma discussão que eu acho que tem que vir na sequência. E essa discussão, no meu entendimento... Mas o senhor reputa que esse prazo de 60 dias... Só para concluir, eu entendo que essa discussão não vale para o município de São Paulo, isso vale para todos os municípios do Brasil. Sim. Essa é uma coisa constitucional. Vale para cá, mas valerá para os outros lugares também. Então, eu acho que é uma discussão um pouco mais profunda que a gente deve ter. O prazo de 60 dias é você corrigir uma distorção. Essa legislação, ela melhorou em relação ao que existia anteriormente. Há uma compreensão da prefeitura de que você não pode punir a pessoa antes mesmo de dar o tempo possível para ela reparar o dano que ela está cometendo. Eu acho que essa é a presunção de que nem sempre o morador deu causa àquele problema e que ele, assim como o poder público tem prazo para fazer as suas obras, que você dê essa oportunidade para o particular também. Se o particular não fizer, aí sim ele vai ser multado. Eu acho que isso é correção de um exagero que a legislação anterior impunha nas pessoas. Agora, eu acho que a ideia fundamental é a ideia da cooperação, tá certo? Quer dizer, o morador muitas vezes está desinformado dos padrões de calçada, muitas vezes não tem essa cultura do espaço público. Nós vamos trabalhar para que o morador possa, o proprietário possa saber como é que deve ser feita uma calçada e fazer uma transição. Eu acho que é possível fazer uma transição, né, da responsabilidade do morador para a responsabilidade do poder público. Já existe, na verdade, um início disso, né? Tanto que uma das metas, a meta 44,
já entrando nos assuntos da meta, Sim. a meta 44, né, é exatamente tornar acessíveis 850 mil metros quadrados, na verdade, no mínimo 850 mil metros quadrados de passeios públicos, que é exatamente padronizar e readequar passeios públicos em vias estruturais, rotas estratégicas e diante dos próprios municipais. Então, na verdade, é pouco, é pouquíssimo, do meu ponto de vista, 850. Nós temos que viabilizar um número maior que esse. Esse é o mínimo, é a meta do governo, porque nós temos 35 mil quilômetros, certo? Portanto, isso aqui corresponde a aproximadamente 3% do total das calçadas. Mas, salvo engano, Abel, porque o que nós estamos discutindo aqui de responsabilidade, de quem é a responsabilidade, isso é uma coisa conceitual, porque, na realidade, o poder público, mesmo naquilo que hoje é responsabilidade dele, ele não consegue cumprir bem. Se você pegar próprios municipais, estaduais, enfim, federais, na cidade de São Paulo, e olhar a calçada no entorno, muitas vezes você vai encontrar calçadas em péssimo estado de conservação, quando, inclusive, lugares onde sequer a calçada existe. Ou seja, o poder público hoje não é capaz nem de corresponder àquilo que seria obrigação dele como proprietário do imóvel que está à frente. Eu não estou achando que o poder público é mais capaz ou menos capaz. A gente dá o exemplo primeiro. Isso, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando a meta está colocada, ela está se referindo mais aos próprios municipais. Ela tem que dar o exemplo mesmo. Acho que o poder público tem que dar o exemplo. Mas esse número pode ser muito ampliado, né? Por quê? Porque é possível fazer, né, e existe uma outra meta que trata disso, uma requalificação de espaços com parceria, por exemplo, ruas comerciais. É de interesse dos comerciantes que a calçada seja reformada, seja padronizada. Os fios serem enterrados. Os fios serem enterrados. Então, existem várias possibilidades desse número ser aumentado ainda ao longo dos próximos 4 anos. E eu acredito que nós temos, a prefeitura tem que ser feita, a Câmara pode participar, né, com muita importância, fazer um planejamento. Vamos levar 20 anos? Pode ser que ele 20 anos para padronizar todas as calçadas da cidade, para poder ter uma boa qualidade. Isso tem que ser feito gradativamente. Aqueles que têm condição de contribuir, os maiores comerciantes, industriais, bancos, né, os proprietários de renda mais alta, e os outros vai gradativamente se corrigindo. Em alguns casos, inclusive, alargando as calçadas, porque em alguns casos vai precisar alargar calçadas em bairros que tradicionalmente tiveram calçadas muito estreitas. Sem dúvida. E que a gente entende que precisa ser melhorado, né, inclusive desse ponto de vista, a calçada. Olha, a gente tem uma pergunta de um telespectador chamado Antônio Xavier, ele é do bairro do Ipiranga. Ele foi multado e quer saber como deve proceder, paga a dívida, aguarda a publicação da lei. Qual é a recomendação agora para alguém que teve esse problema de forma pontual? Não pague. Não paga a lei. Não pague agora, não pague agora. Não pague, por um lado. Por outro, conserte sua calçada. Não porque tem... se não consertar, vai ter que pagar. Não tem... Gaste com o pedreiro, mas não com a multa. Não. Isso. Eu não pague no sentido seguinte. Hoje, você não há mecanismos legais para aquelas pessoas que pagaram a multa e que depois consertam. Porque a mudança na legislação diz o seguinte: se o sujeito refizer ou fizer o conserto da calçada, ele deixa de pagar a multa. A multa é para aquele que não fez o conserto, aquele que não conservou, né? Como na lei anterior ele recebia a multa independentemente de fazer ou não o serviço, ao aprovarmos essa nova lei, ela implica de que aquele que recebeu a multa e não pagou ainda e consertar a calçada, ele não tem por que pagar a multa. Por isso eu estou dizendo, não pague, conserte a calçada, que você vai ficar desobrigado de pagar essa multa. Até porque aqueles que já pagaram a multa, eles não têm mecanismo legal para essa multa ser restituída a eles. Tá. Infelizmente, aqueles que cumpriram com a sua obrigação legal, mas acabaram... o senhor é advogado, vereador. Qual é o risco jurídico que alguém que não paga corre? Neste momento, se ele fizer o conserto, nenhum. Não, nenhum. Ele deve fazer o conserto. Tem que fazer o conserto. Claro. Sim, mas aí chegou uma multa lá para ele falando, olha, o senhor tem que pagar R$200. Ele rasga a multa e joga fora? Não, ele conserta a calçada. Sim, ele conserta a calçada. Porque provavelmente esse cidadão vai ser fiscalizado daqui a 60 dias. Quando a lei já está em vigor. Tá certo? Sim. Ele vai ser fiscalizado. E quando for fiscalizado, se a casa dele tiver
Se a calçada dele tiver ainda com problemas de calçada, ele vai ser multado de novo. E essa lei, a lei mais nova... E aí sim ele vai ter que pagar, então... A lei mais nova o beneficia. Ele pode usar... A lei retroage a favor do... Nesse caso, a favor dele. Isso. Então, ele não pode ser penalizado por algo que hoje já não é uma penalidade. Né? Tá. Você pode participar pelo telefone 3396-4368-4368. Quer dizer, o cenário de impasse em relação a esse projeto das calçadas de São Paulo, no frigir dos ovos, caminhou para um consenso e para uma discussão que deve persistir, ela deve ser estendida. É que talvez, às vezes, a imprensa ela acaba colocando as coisas de uma forma que não corresponde exatamente ao que aconteceu. Houve ontem, na aprovação do projeto, eu acho que foi unanimidade, não foi, Nabil? Foi. Então, quer dizer, os que estavam presentes foi. 46 votos favoráveis e nenhum contrário. Então, ou seja, ninguém estava contra. Sim. É o que eu disse, é que esta discussão abriu a possibilidade de uma nova discussão. Sim. Ou de uma discussão que estaria na pauta num outro momento. Aproveitou-se esse momento de corrigir uma distorção de uma legislação anterior para se colocar em pauta uma nova discussão. E que não é neste projeto que ela será resolvida. Provavelmente numa discussão futura em que a gente possa chegar à conclusão se de fato isso tem que ser transferido para o poder público ou não. Nós temos mais uma pergunta da senhora Antonieta. Ela faz uma pergunta que em tom deve estar irritada e deve estar indignada. Ela manda uma pergunta dizendo o seguinte: olha, Avenida Presidente Wilson, ali na região próxima da Moca, a calçada em frente à Comgás é uma buraqueira só e ninguém ali foi multado. Empresa e cidadão tem tratamento diferenciado? Reclama essa senhora. O senhor começa, vereador Mário Covas Neto. Eu não tenho conhecimento. Se ela está dizendo que a empresa não foi multada, ela deve fazer parte da empresa, enfim, não sei como é que ela tem essa informação. Acredito que não. A legislação não fazia diferença entre o público e o privado, entre a pessoa física e jurídica. Todos aqueles que são proprietários do imóvel e que tinham uma calçada com problemas, eles eram multados. Então, acredito que eles tenham sido multados também. O que eu desconheço essa coisa, mas isso só comprova o seguinte, que nem o poder público, apesar da Comgás ter sido privatizada, nem o poder público é capaz de dar resposta a uma necessidade que a cidade tem de ter um passeio público decente. Mas aí tem um problema bem simples. Se o poder público não dá o exemplo, como ele cobra do cidadão que dê? Exatamente. É essa pergunta que eu me faço constantemente. Tá. Como é que o poder público cobra de outrem aquilo que ele deveria fazer primeiro? Ele precisa cobrar dele mesmo. Aí eu acho que tem uma questão... ideológica. Não, é uma questão de dimensão. A Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura muito grande, tá certo? Com muitos, quer dizer, você tem equipamentos que são da Secretaria da Saúde, tem outros que são da Educação, tem outros que são do Serviço Funerário, tem outro que são as praças que a subprefeituras cuidam, os parques são a Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, né? Quer dizer, a gente fala às vezes prefeitura como se a prefeitura fosse uma coisa só, né? Então, eu acho que aí o prefeito tem que determinar que cada um dos órgãos cuide das suas calçadas e devia até estabelecer aí uma... Eu não sei se ele pode multar ele mesmo, certo? Sim. Mas penalizar de alguma maneira a secretaria que não fez aquilo que tinha que fazer, tá certo? Porque... cobrar, porque é assim, né? Quer dizer... Mas isso vale até para nós aqui na Câmara Municipal. Claro. Nós temos aqui problemas, quer dizer, é uma casa que legisla, né? Que obriga as pessoas a determinados procedimentos e que ela muitas vezes não consegue cumprir, né? Eu acho que nós todos que estamos envolvidos com a coisa pública, todos nós que temos responsabilidade, a gente tem que olhar para isso sim. Isso vale para a Prefeitura, vale para o Estado, vale para a União, vale para a Câmara Municipal, enfim, vale para o Judiciário, não importa. Todos os entes públicos, eles têm que ter responsabilidade de ser exemplo. E quanto mais a gente se preocupar com isso, maiores são as chances de a gente ver a população satisfeita com o nosso desempenho. Senão, fica aquela coisa que apenas a população é que é marginalizada, apenas ela que é penalizada, apenas elas que é cobrada e que paga impostos. Deixa eu só falar um dado aqui que ele é muito significativo. Pelos meus cálculos, claro que pode ter erro, pode ser alguma coisa, nós precisaríamos de mais ou menos 10 bilhões de reais
para refazer todas as calçadas da cidade. E como a porcentagem de calçadas que estão adequadas é muito pequeno, então 10 bilhões é um número, né, impossível de ser, né, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós vamos ter dificuldade para poder viabilizar isso. O que eu queria dizer é o seguinte, nós precisamos ter alguns programas de parceria entre o setor privado e o setor público, né, para poder enfrentar esse problema na dimensão que ele tem. Porque nós não temos hoje condição de vencer esse valor. E nem famílias de baixa renda que não pagam IPTU vão ter dificuldade de fazer sua calçada, é certo. Vai precisar de apoio do poder público. Assim como o poder público também vai precisar da ajuda do setor privado. Agora, eu queria chamar a atenção, aqui a questão da calçada está envolvida, né, numa coisa que se chama espaço público. Né, qualificação do espaço público. Tem duas metas aqui do plano de metas que tratam de qualificação do espaço público. Uma que diz respeito ao centro, né, requalificar a infraestrutura e espaços públicos no centro, e uma outra que é criar 32 programas de requalificação do espaço público, um em cada subprefeitura. Né? Então, e aí envolve questões que a gente já falou aqui, fiação, poste, reorganização, por exemplo, da sinalização de trânsito, né? Envolve questão de poluição visual, envolve uma questão que nós temos que voltar a discutir aqui, né? Eu esperava que não precisasse mais discutir isso, que é a questão de mobiliário urbano e cidade limpa, porque o Kassab aprovou a cidade limpa lá no primeiro mandato dele, aí no segundo, né, aprovou, os vereadores aqui aprovaram, né, com apoio do governo, né, um programa de mobiliário público que é mais suporte para publicidade do que mobiliário. Sim. Certo? Então, nós falamos sobre isso com a vereadora Sandra Tadeu. Sandra Tadeu, ela mostrou, ela fez na sexta-feira, teve conosco no Jornal da Câmara e mostrou a situação lá no bairro do Paraíso. Isso né? Falou, olha, em especial por causa da questão dos displays para consumo de cerveja. Isso, exato. Então, qualificação do espaço público envolve tudo isso. Então, esses são programas que eu acho que vão fazer com que a cidade fique muito melhor. Agora, precisa se fazer. Nós temos poucos espaços com qualidade em São Paulo, nós vamos chegar aqui na Copa do Mundo. É até uma cidade que não oferece para quem vem de fora muitos espaços qualificados. Coincidentemente, o display que a vereadora Sandra Tadeu mostrou para a gente aqui, ela fez imagem, a gente exibiu essas imagens, é do principal patrocinador da Copa do Mundo. Pois é. Simples assim. E aí, vereador? Pois é, eu lamento muito, porque uma eu acho que um dos grandes motivos que fez o Kassab ser eleito foi exatamente a legislação da Lei Cidade Limpa. A cidade ficou muito mais bonita e houve uma aprovação da população em relação a isso. Eu lamento que isso, para mim, é um retrocesso. É um retrocesso, até porque eu não sou absolutamente contra a propaganda. Eu acho que ela pode ter em limites razoáveis, etc. O que não dá é para você transformar o visual urbano numa grande propaganda de uma cerveja ou qualquer que seja qual. Para a gente finalizar o assunto das calçadas e de todo esse mobiliário urbano que o senhor está trazendo, isso vale uma infinidade de programas aqui, mas olha só, se eu estivesse em casa assistindo a TV Câmara, eu faria essa pergunta que o Luiz Cardoso fez. Quer dizer, então, que a calçada a gente tem que manter em ordem, mas a rua cheia de buraco por onde o nosso carro passa pode estar cheia de buraco. Quer dizer, há que se discutir também a qualidade do asfalto da rua de São Paulo, porque isso traz um reflexo. Esse senhor Luiz, ele é de Itaquera, ele reclama da qualidade do asfalto e do volume de buracos nas ruas de São Paulo. O que a gente diz para ele? A gente diz para ele que tem que cobrar do poder público. Eu acho que o poder público tem muitas responsabilidades e tem pouca estrutura para cuidar e muitas vezes tem uma má gestão também. Sim. Tá certo? Então, o poder público precisa se organizar para poder responder pelas suas responsabilidades. Agora, nós, vereadores e a população, quer dizer, nós temos que pensar que também o poder público tem limitações, tá certo? Então, a gente tem que também saber não criar um conjunto de responsabilidades do poder público que é maior do que aquela que ele consegue dar conta. Porque aí não vai conseguir dar conta nunca e nós vamos ficar sempre insatisfeitos. Então, temos que trabalhar para poder. Agora, eu acho que temos muita ineficiência na prefeitura, né? Nós temos uma prefeitura que perdeu sua capacidade de execução ao longo do tempo, a cidade cresceu e os serviços não cresceram da mesma maneira, né? Alguns deles, outros já não eram bons. Veja que São Paulo, bem ou mal, inclusive a época que o seu pai foi prefeito e depois quando Erundina foram dois prefeitos
que fizeram um trabalho muito importante na periferia da cidade, porque hoje a gente vai à periferia da cidade tem asfalto, mas Itaquera, né? São Mateus, as regiões mais distantes do centro, né? Não tinham asfalto nenhum, tinha nem guia, nem sarjeta. Quer dizer, foi-se... Agora, se fez a obra inicial, depois tem a questão de manutenção, né? Então, eu acho que o problema da cidade é um problema... Como eu falei, nós temos 35 mil quilômetros de calçada, então nós devemos ter mais ou menos 17 mil quilômetros de rua, certo? Quer dizer, por ruas em média de 12 metros, a gente vai multiplicar e vamos ver quanto que custa, por exemplo, recapear toda a cidade. E aí a gente vai chegar num números aí astronômicos. Eu penso que o processo de manutenção da cidade, de gerenciamento, de zeladoria da cidade, é um processo permanente e o gestor público, ele tem que ter a sensibilidade de tentar fazer o melhor que tiver a seu alcance. Então, num momento passado, havia uma grande expectativa de asfalto. Assim como as calçadas têm uma determinada quantidade enorme e que o volume de recursos que o poder público tem nem sempre é capaz de suprir, muitas vezes, na totalidade das vezes, ele não é capaz de suprir essa necessidade, o gestor público ele tem que ter a sensibilidade de tomar decisões mais adequadas. Então, por exemplo, se você tem a possibilidade de fazer um asfalto de ótima qualidade, mas que vai custar muito mais caro do que você, eventualmente, proporcionar um asfalto de não tão boa qualidade, mas para um número maior de ruas, um maior número de pessoas, essa decisão política que cabe ao gestor saber qual é o caminho adequado. Eu acho que no passado, só para dizer a respeito dos buracos, eu acho que existe uma série de camadas de asfaltos na cidade que foram feitos ao longo do tempo e que, ou por falta de manutenção, ou por tapa-buraco equivocado, porque às vezes o poder público não é capaz de fazer um remendo de qualidade, acabou, na sequência do tempo, ocasionando um asfalto de pior qualidade. Mas, para quem tem a idade que eu tenho, sabe que no passado já foi muito pior. A cidade melhorou ao longo do tempo. E eu acho que é um processo evolutivo e vai melhorar mais. Ele tem toda a razão de reclamar e ele tem que reclamar mesmo, porque só assim o poder público se mexe. Ele tem que ser pressionado, tem que ser cobrado. Olha só que paradoxo isso que nos traz o telespectador Fernando Costa Carumbé. Na rua Alberto Juritim, na zona norte da cidade de São Paulo, particularmente não conheço essa rua, ele diz que essa rua está toda esburacada e que a reforma vai, aspas, comer 1,5 m, 1,20 m do passeio. Quem é que vai pagar essa reforma? Quando a reforma, neste projeto das calçadas, gera esse tipo de interferência. Como é que a gente responde a ele, vereador Nabil Bonduque? Olha, eu entendo que neste caso, assim como outros casos onde há obras de concessionária de serviço público, que a responsabilidade tem que ser daquele que provocou, né, o dano. Então, se você tem um buraco que foi gerado por um problema na rua, a rua é de responsabilidade da prefeitura. Às vezes até o buraco foi gerado pela Sabesp, por exemplo. Tem um vazamento da Sabesp debaixo da rua que gera uma erosão, a erosão gera um buraco e o buraco... Mas a responsabilidade, do meu ponto de vista, é do concessionário. Aí, quando ele se ele eventualmente for multado, ele tem que fazer um recurso. Existe na lei a previsão do recurso, informando a razão do problema, que a calçada dele estava em ordem, mas foi provocada por uma ação de um outro agente, inclusive um agente público. Né? E aí, então, ele vai recorrer e seria o mais correto a subprefeitura, que vai analisar o caso, né, dar ganho de causa para ele, tá certo? E se promover. Agora, infelizmente, isso não funciona bem. Hoje, eu sei que não funciona bem. Demora muito tempo um recurso para ter resposta, depois para poder intimar. A questão dos concessionários, falando da Comgás, né? A Comgás, a Sabesp, as várias concessionárias de serviço público, Eletropaulo, todas elas geram problemas nas calçadas e muitas vezes as árvores também. As árvores também, né? Às vezes até as raízes das árvores. Aí eu vou falar assim, a árvore é de responsabilidade do poder público ou é responsabilidade do morador? Né? Não, é do poder público, foi o poder público que plantou. Sim. Tá certo? Mas eu acredito que, vamos dizer assim, pode ter sido o morador também que plantou a árvore.
né? E é positivo que existam árvores na cidade. Então, por isso que eu acho que a postura, né, ela tem que ser uma postura colaborativa. Isso. Ela não pode ser uma postura punitiva e de empurrar para o outro a responsabilidade. Tem que haver uma cooperação entre morador e prefeitura e compreensão. E a compreensão. E a função da multa não é arrecadar e nem punir. Fazer com que a calçada seja melhorada. Não, só em relação a esse assunto, evidentemente que a gente está trabalhando aqui na Câmara Municipal, muitos de nós têm conhecimento das questões das cidades, mas não tem intimidade a ponto de saber que a rua tal acontece isso ou aquilo, se a gente não for acionado para isso. Como Fernando Costa falou a respeito dessa rua, a minha sugestão é de que eu, juntamente com o vereador Nabil, podemos fazer isso, podemos pedir explicações para a subprefeitura, enfim, ou providências no sentido de resolver esse problema. Essa é uma ação efetiva que o vereador pode fazer e que nós aqui temos certeza que o vereador Nabil vai fazer junto. Portanto, a gente se o poder público não está atendendo, nós, enfim, como corresponsáveis, vamos procurar olhar. Pedir para o Fernando Costa dizer qual é a subprefeitura, né? Porque ele disse que a Zona Norte são várias para entrar em contato com os gabinetes dos dois vereadores. Se bem que é a rua Alberto Juritim. É na Zona Norte. Eu não conheço essa rua, vereador. Também não sei. Também não conheço essa rua. Eu queria falar de dois outros assuntos rápidos com o senhor. Eu sei que daqui a pouco vocês têm a sessão plenária de hoje, quinta-feira. A CET, destaque dos jornais de São Paulo, a CET está pedindo doações de TVs, computadores e até mesas. Responsável pelo trânsito na maior cidade do país, na notícia do jornal Agora, tem mesas e cadeiras em estado precário, computadores obsoletos e falta de TV para uma das suas atividades principais, monitorar os congestionamentos. O diagnóstico da Secretaria Municipal de Transporte apontou que são 96 itens e quase 11 mil produtos que seriam necessários para surtir os efeitos necessários de infraestrutura que a cidade demanda. Bom, CT com o Pires na mão, vereador? O que eu posso dizer é que essa situação realmente é uma situação que não é específica só da CT, da Secretaria de Transportes. A Prefeitura de São Paulo perdeu muito da sua capacidade operacional, e não é só a falta de imobiliário, de equipamentos, perdeu o pessoal, né? Não foram feitos concursos de várias categorias, muitas pessoas se aposentaram, né? E aí então ela fica, né, sem pessoal. Tem um problema dos baixos salários, né, dos servidores, fazem com que às vezes se faz concurso e as pessoas não fiquem, né? E acho que eu acho que essa ação aí da CT vai um pouco para alertar, né? Vai um pouco para alertar. É claro que é possível até, e acho que isso está dentro do espírito da própria Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é o reaproveitamento, a reutilização de material. Às vezes as pessoas até têm e está faltando, né? As pessoas estão jogando fora. Às vezes você vê certos móveis jogados na rua, né? Por falta de destinação. Então, mas eu acho que valeu mais aqui, eu acho que talvez o espírito dessa ação é um pouco dizer, olha como é que nós estamos, tá certo? Nós não podemos responder 100% imediatamente aos problemas que a cidade tem, porque falta condições de trabalho mínima, vai levar um certo tempo. Mas o senhor falou algo no início da resposta do senhor, antes do vereador Mário Covas falar sobre o assunto, que foi intrigante. Há outros órgãos públicos nesse estado de, aspas, penúria? Eu acho que há. Penúria, eu conheço mais situações em termos de pessoal. É uma penúria, por exemplo, tem setores semana passada eu tive aqui com a coordenadora de desenvolvimento urbano de uma subprefeitura, ela falou que ela tinha 2 técnicos para fazer a análise dos projetos para aprovação, que na fiscalização tinha um número totalmente insuficiente para cobrir o território. E estou dando um exemplo, mas isso é normal na subprefeitura na cidade. Então, nós precisamos ver como é que enfrenta esse problema, que é um problema de falta de pessoal e, às vezes, falta de equipamentos também. Vereador Mário Covas Neto, a CT pede doações de TVs, computadores e até mesas. Manchete do Jornal Agora, por favor. Olha, isso aí me faz recordar de um tempo... Meu pai foi governador aqui em São Paulo a partir de 1995, onde ele pegou o estado de São Paulo numa situação bastante difícil. E eu me lembro bem, à época, que os equipamentos da polícia, eles viviam de doação. De carro de polícia não tendo combustível para
circular, tendo que ser reparado em oficinas particulares para manutenção. Enfim, e ao mesmo tempo em que se exige do poder público a segurança pública, o poder público não era capaz de dar suporte e estrutura para essa polícia. Bom, muito bem. Foi feito um grande investimento no governo do estado naquela época e de lá para cá bastante. Hoje a equipe, a polícia, você pode dizer tudo, menos que ela não seja equipada. Eu acho que, às vezes, o gestor público, volto a dizer do gestor público, ele fica muito tentado a fazer ações que têm mais repercussão para a população e menos interesse no que vai ter de resultado. Então, não é possível você ter um órgão da importância do CET vivendo desse jeito. Não é possível. Existem prioridades na administração e orçamento. Uma das prioridades é a prefeitura funcionar bem, assim como o Estado, como a União, enfim, ela tem que funcionar bem. E para isso é preciso que você invista nela própria, mesmo que isso implique eventualmente você tirar dinheiro daquilo que poderia ser mais vistoso aos olhos da população, porque isso sim, a CET exerce um trabalho fundamental de mobilidade urbana, que se a gente não tiver esse órgão, a cidade já vive um congestionamento brutal. Se você não tiver um órgão que possa disciplinar isso minimamente, afinal de contas, nós tivemos no ano passado 830 milhões arrecadados em multas. Esse é um dinheiro que poderia muito bem servir para essa finalidade. Se não se foi utilizado para uma outra finalidade e essa finalidade não foi a mais adequada, há tempo de corrigir. Eu acho que isso, você tem uma outra gestão agora que tem que olhar isso de uma forma mais séria. Vereador, vamos ver. A repórter Carol Câmara está no plenário aqui do lado. Ela tem informações sobre a sessão de hoje, 2h58. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos. Eu já estou aqui no plenário 1º de maio, onde dentro de instantes terá início a sessão ordinária desta quinta-feira. Também foram convocadas 2 sessões extraordinárias com 54 itens na pauta. 14 deles do Executivo e os outros são projetos de vereadores. Logo mais às 3 da tarde deve começar a sessão plenária desta quinta-feira. Wagner. Logo mais às 3 da tarde significa logo mais daqui a 1 minuto. Tá? E se a gente não se apressar, vamos ter falta. Vereadores, eu gostaria de falar do aumento da tarifa de ônibus, mas assim, tarifa de ônibus, junho, tarifa de trem e metrô, junho. E agora, José? Eu acho que esse problema é um problema normal da cidade, num país que tem uma inflação, baixa a inflação. Eu lembro na época que o governo Erundina, que eu era do Executivo, que a gente tinha inflação de 80% ao mês. Sim. Certo? Aí, realmente, agora vai ter que aumentar a inflação do período. Esse é o compromisso do Fernando Haddad, não elevar acima da inflação. Ele precisa elevar porque o custo aumenta e precisa ter receita, senão nós vamos tirar de outros itens para ter que subsidiar o transporte. Então, já há um subsídio significativo. A implantação do bilhete mensal vai significar também um investimento, um acréscimo de 400 milhões. Então, eu vejo isso como naturalidade, sim, em elevação da passagem de acordo com a inflação. Vai começar a sessão plenária, o senhor tem uns 30 segundos, vereador? Para falar sobre isso? Sobre isso. Ótimo, eu tenho uma sugestão. A prefeita Dilma pediu há tempos atrás que o prefeito Haddad e o governo do estado congelasse, ou melhor, retardasse o aumento da tarifa. Isso. Em virtude de um problema de inflação, de meta de inflação, etc. A minha sugestão é que, já que esse aumento de tarifa vai acontecer, que acabe-se a isenção do IPI de automóveis e esse valor que o governo federal vai arrecadar com esse IPI, que ele repasse ao poder público para subsidiar a passagem, assim se não aumenta a tarifa dos ônibus e do metrô. Aliás, existe uma proposta do nosso prefeito, que é de se cobrar a CID, que no fundo é parecido com a proposta do vereador Mário Covas, que a CID é um imposto, uma taxa sobre a gasolina, tá certo? E o que ele está propondo é que isso seja repassado aos municípios para subsidiar, para apoiar o transporte coletivo. Então, aqueles que pagam, usam os carros, vão pagar um pouquinho mais na sua gasolina para poder subsidiar o transporte coletivo. Eu acho que é um mecanismo bastante interessante e é justo, porque aqueles que usam mais carro vão pagar mais.
Eles usam menos, vão pagar menos. E para a cidade é bom que todo mundo use menos o carro. Vereador Nabil Bonduque, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Clipe Eletrônico. Quinta-feira que vem tem mais. Agradeço aí ter trazido o plano de metas, ter contribuído com relação ao assunto das calçadas, tivemos uma participação dos telespectadores. Obrigado. Ao senhor também, vereador Mário Covas Neto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer discutir com uma pessoa tão elegante, tão agradável como o vereador Nabil. E é um prazer estar aqui com vocês também. Obrigado. 3:01, a sessão da Câmara está começando. Estão 1 minuto atrasados. Tá, Boa tarde para você.